Olá, querido irmão, irmã, graça e paz. Hoje nós vamos meditar em Tiago capítulo 2, verso 14 ao 26, que nos diz assim: Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Creres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, o qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, a carta de Tiago é um dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Talvez a primeira carta escrita no cânon do Novo Testamento. No período da Reforma Protestante, essa carta ela foi questionada. O próprio Martim Lutero chamou essa carta de palha, como se nela não houvesse o mesmo peso do Evangelho. E o principal motivo para esse pensamento foi exatamente por conta do texto que nós acabamos de ler. Pois um dos pilares da Reforma Protestante era a afirmação sola fide, que em latim quer dizer somente a fé. A estrutura do pensamento de Lutero estava baseado principalmente nas palavras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos principalmente. Por exemplo, capítulo 3, versículo 28, quando Paulo diz que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. E também Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, as palavras de Tiago pareciam ser contrárias às palavras de Paulo e acabavam servindo de munição e argumento para os hereges da época de Lutero, que defendiam a salvação por obras. Contudo, se nós olharmos hoje atentamente as palavras de Tiago e compararmos com as palavras do apóstolo Paulo, nós vamos ver que essas mensagens, tanto de Paulo como de Tiago, não se contradizem. Na verdade, queridos irmãos, as palavras de Tiago, elas complementam as palavras de Paulo. Até porque não podiam mesmo se contradizer, uma vez que o mesmo Espírito que inspirou Tiago, inspirou também o apóstolo Paulo. Na verdade, as palavras de Tiago aqui, então, elas vêm trazendo um questionamento. Ele pergunta, qual o proveito de alguém disser que tem fé, mas sem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Esse é o questionamento de Tiago. O irmão está passando necessidade e alguém que diz ter fé diz a ele, despede-o dizendo a ele, vai-te em paz, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Tem algum proveito nisso? Veja o que Tiago está questionando aqui, queridos irmãos. Tiago está questionando a profissão de fé, uma mera profissão de fé vazia.
uma vida religiosa vazia, onde se diz ter fé, contudo são apenas palavras. O que Tiago está questionando aqui são palavras sem ação, que na verdade evidenciam uma religião vã, uma religião hipócrita. Esse tipo de fé pode salvá-lo? Esse é o questionamento de Tiago. Pode salvá-lo? Não. Não podemos nem mesmo chamar isso de fé. Nosso Senhor responde à pergunta de Tiago. A Bíblia responde à Bíblia. E nosso Senhor diz lá em Mateus 7,21, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdadeira fé pode justificar o homem? Sim, a fé por si só nos justifica. Somos justificados pela fé. Contudo, a verdadeira fé nunca vem sozinha. Ela está sempre acompanhada de obras de amor. Ela não faz isso para ser vista, para ser aplaudido, para ganhar o céu, para ter direito ao céu. Alguém que tem a verdadeira fé, ele não faz por esses motivos, mas faz por amor. Paulo, falando aos Gálatas sobre a circuncisão, lá no capítulo 5, verso 6, ele diz, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua em amor. Vejam que frase preciosa, meus irmãos, a fé que atua em amor. A fé genuína, ela vem acompanhada de obras de amor. A fé genuína, ela atua pelo amor. O amor de Deus que é derramado em nossos corações. O apóstolo Paulo diz lá aos Efésios, capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vejam, era plano de Deus que os da fé genuína, verdadeira, eles caminhariam, andariam em boas obras, obras de amor. Então, meus irmãos, Tiago está na verdade aqui se opondo àqueles que dizem ter fé, ser religiosos, contudo vazios do amor ao próximo. Então ele diz, mostra a tua fé sem obras e eu com as obras mostrarei a minha fé. Vocês dizem que creem em Deus, vocês dizem que há um só Deus, muito bem, até os demônios fazem isso. E eles creem, e eles não somente creem, mas eles tremem. Meus irmãos, não basta ter uma fé que atinja só o intelecto ou a emoção. Veja que os demônios, eles creem e tremem. Há muitos que consentem com as verdades bíblicas, sem contudo serem transformados por elas. Essa fé do intelecto, essa fé de palavras, os demônios creem, diz o texto bíblico, até os demônios. Não tem demônio ateu. Eles creem no que a Escritura diz, eles sabem que o que a Escritura diz é a verdade. No inferno, meu irmão, minha irmã, há milhares de pessoas com essa fé. Essa fé que traz discurso, mas não tem vida. São apenas palavras vazias. Meu querido irmão, minha querida irmã, a fé genuína, portanto, é aquela que é dada por Deus. É dom de Deus. Efésios 2,8 diz, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso o quê? A fé não vem de vós, mas é dom de Deus. Essa fé, ela pode ser vista pelos homens através das nossas atitudes. Abraão foi justificado pela fé. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça, foi justificado. Contudo, quando Abraão ofereceu Isaque no altar, lá na frente, em Gênesis 22, essa sua fé foi expressa, foi externada a todos, ela foi vista. Por isso que Tiago diz que a justificação pode ser também por obras, porque nas obras a fé é evidenciada. Assim também Raabe, que recebeu fé da parte de Deus e por isso agiu corretamente, e por isso salvou aqueles homens. No versículo 26, meus irmãos, nos diz que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
A fé sem obras é inoperante, é falsa. A falsa fé, como eu disse, ela atinge só o intelecto e as emoções. Já a verdadeira fé em Deus, nesse Deus trino, nesse Deus poderoso, a verdadeira fé nele e na sua palavra atinge todo o nosso ser. Todo o nosso ser é transformado. Porque essa fé, ela é fé salvadora, ela é fé santificadora, é a fé amorosa que nos leva a agir em amor. Ela é uma fé transformadora. Por isso, o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, verso 17. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Queridos irmãos, essa fé, ela é dada a nós gratuitamente. Deus, na sua infinita graça, Ele preenche o nosso coração de fé. E essa fé transforma o nosso ser por completo. De fé em fé nós somos transformados. Deus vai se revelando nas Escrituras. Deus vai se revelando a cada um de nós e vai nos transformando dia a dia à imagem do seu Filho. Então as boas obras, as obras de amor, a mudança no nosso comportamento, tudo isso são consequências da verdadeira fé, que a verdadeira fé está presente na nossa vida. Por outro lado, se não houver mudança, se não houver obras de amor, se não houver transformação, se não houver santificação, é sinal de que a verdadeira fé não está presente. É por isso, meus irmãos, que devemos fazer segundo as orientações de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 5, capítulo 13, verso 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. Nós precisamos constantemente realizar esse autoexame. O cristão verdadeiro, ele se interessa por isso. Ele se interessa por isso. Ele se preocupa em fazer uma autoanálise. E com a ajuda do Espírito Santo e com a graça de Deus na nossa vida, então nós poderemos caminhar na fé, na genuína fé. Essa fé que nos justificou, essa fé que nos transformou, e é nela que nós caminhamos até o fim, perseverantes até o fim, até o dia que o nosso Senhor nos chamar. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Amém. Se não pode amar alguém que morre todo dia e todo dia a gente vê. Quem pode dizer que ama